Antônio José Pinto, morador da comunidade de Mazagão Velho. Estamos aqui na ruína da primeira igreja na Céu da Assunção, né? Lembrando que essa igreja ela foi fundada, ela começou a ser construída 7 anos depois da fundação da vida. Segundo alguns historiadores, é porque o Domingos Sambuceto, que tinha feito a planta de Mazagão, ele não era católico. Então, só depois de 7 anos dos mazaganenses aqui, já nas margens do rio Mutuacá, é que começou a ser construída a igreja Nossa Senhora da Assunção. Mas a nossa comunidade ela foi inaugurada no dia 23 de janeiro de 1770 para abrigar famílias que vieram da antiga Mazagão na África. Por outro lado, também pelo contexto histórico, pode-se dizer que a estrutura que estava sendo construída não era para receber os mazaganenses, mas sim a fundação da Nova Santa Ana, que naquela época estava em decadência. A prova é que ela foi inaugurada em 1770 e os mazaganenses só começaram a chegar para cá em 1771. Então, foram 7 anos trazendo os mazaganenses lá do Pará para cá. Ou seja, os últimos mazaganenses chegaram no primeiro ano da festa de São Tiago, 1777. Né, que eles vieram da Mazagão na África, onde se encontravam em constante batalha com os mouros, né, sem providência já tomada pelo então governo de Dom José, achou melhor desativar lá e fundar uma nova Mazagão. Sendo que essas famílias chegaram e ficaram no Porto de Belém mais de ano, parados lá. De todas essas famílias, alguns contextos dizem que era 163 famílias, mas na verdade pode-se dizer que foi 410 famílias que vieram para cá. E essa fundação da vila, ela se deu de uma forma assim, que não era para ser para os mazaganenses, mas que os mazaganenses conseguiram prosperar durante os 10 primeiros anos de prosperidade aqui dentro do Mazagão. Posso dizer que aqui chegou a 13 mil habitantes, na época do auge. Mas o Mazagão foi violentado por epidemias que grazou a maioria do povo daqui dessa comunidade, deixando só velhos e crianças. É por isso que hoje a gente pode dizer que Mazagão Velho é uma comunidade quilombola, devido justamente a essa questão da sobrevivência do negro dentro dessa área amazônica. Conseguiu sobreviver às epidemias, às questões políticas, né? E nós temos um caso que a perca da sede, não é citado em livro, mas provavelmente a perca da sede foi porque o então intendente Manuel Valente Flecha saiu para ir buscar o carro de intendente lá em Belém. Na volta, uma família de negros de um latifundiário chamado Camilo da Luz armou uma emboscada para ele, às margens de um garapé chamado Flechal, no rio Mutuacá. E na passada eles abriram fogo, e ele estava com a filha dele de 6 anos no colo, e acabou acertando essa menina de 6 anos chamada Florzinha Flecha. Aí ele enterra a filha, volta para Belém, e lá ele pede para transferir a sede do município. Então aí Mazagão acaba perdendo a sua sede por uma questão que não era o que ele colocou lá, uma questão de assoreamento do rio, que tinha achado um lugar mais próximo, com a marca de Macapá. Só esqueceu de citar, né, que na época era 2 balsas, né, e mais uma ponte pequena. Então nós temos todo esse contexto, nós temos festas grandiosas dentro da nossa comunidade, como por exemplo, a gente já começa um ano com a festa de São Gonçalo, uma festa que é de origem portuguesa. Nós temos o aniversário da vila, 23 de janeiro. Nós temos o mês junino riquíssimo em cordões, ema, bem-te-vi, barquinha. Nós temos a festa Nossa Senhora da Piedade sincretizada, que começa no dia 13 e vai até o dia 12. Sincretizada era as nossas homenagens a Iemanjá. Nós temos a maior festa cultural do estado do Amapá, que é a festa São Tiago, que retrata essas batalhas travadas no continente negro e o aparecimento de São Tiago como soldado anônimo. Nós temos Divino Espírito, aliás, nós temos também a festa da padroeira, que São Tiago não é o padroeiro do Mazagão, e sim na Céu da Assunção, que também era lá. Então, Nossa Senhora da Assunção, que era a padroeira dos mazaganenses desde a Mazagão antiga, e continua até hoje. Aí nós temos a festa da Nossa Senhora da Assunção, que é onde nós temos uma tradição que ela se chama a criação das argolinhas, que remete àquela tradição antiga dos combates entre os melhores soldados, os melhores guerreiros que tinha. Nós temos a festa do Divino Espírito Santo, que ela é também sincretizada. Nós temos tudo isso, né?
que ela é sincretizada. Nela tem a nossa dança tradicional, que é o marabaixo, e que é uma forma de expressão onde a gente fala da nossa sobrevivência dentro da comunidade. Desde as senzalas a gente já era uma sobrevivência, e depois da abolição da escravatura, a sobrevivência ficou ainda mais árdua, porque portas foram fechadas e a gente ficou tentando sobreviver da forma que podia, trabalhando na roça. E nós temos todas essas festas, nós temos a festa Nossa Senhora da Luz também, que é uma festa de batuque. Então nós temos um calendário muito extenso. E essa igreja aqui, que é em ruína, só está em ruína, a história dela é 13 anos de construção que essa igreja levou. 13 anos. As pedras que eram trazidas de um rio chamado Maracá, em barcaças. Quando não tinha vento, a remo. Aí era toda essa consistência de cal, o óleo de baleia, o barro. Essa igreja ela ruiu justamente na época da grande epidemia. E os mazaganenses não tiveram condições pelo tamanho dela, não tiveram condições de restaurá-la. Então eles passam, eles fazem uma nova igreja, que é onde é a capelinha, ali perto da minha casa. Depois, em 1935, eles começaram a construir a nova igreja, todas as igrejas na Serra da Assunção. Nós temos uma igreja no município, que ela é São Raimundo. Mas todas as igrejas, essa ruína aqui na Serra da Assunção, lá da frente, na Serra da Assunção, a paróquia na Serra da Assunção. Então, todas essas devoções nossas, assim, eu só fico pasmo, né, quando a gente fala que São Tiago não é o padroeiro do Mazagão, sendo que é uma das maiores festas que acontece aqui dentro da comunidade. Então nós temos isso. Essa igreja aqui era na época antiga, onde o padre rezava ainda de costas para o público e de frente para o altar mor. Olha só. E quando foi feita a escavação, por volta de 2008, se eu não estou enganado, 2006 ou 2008, foi achado um número muito alto de ossadas humanas no alicerce da igreja. Porque a questão religiosa naquela época, ela vendia um pedacinho do céu, né? Ou seja, aquela pessoa que fosse enterrada dentro de um alicerce de uma igreja, ele automaticamente estaria salvo, né? Então se imagina que fosse, porque o que foi encontrado junto, por exemplo, aqueles botões, o símbolo português, então eram pessoas importantes, não era qualquer pessoa que estava enterrado ali. Então, e assim, toda essa descoberta da comunidade, a gente não ficou com nada. Fiquemos sim com o mausoléu ali, onde está esse resto nostálgico. Mas está numa forma decadente, onde está se deteriorando tudo. Até ficaram de dar uma solução e até esse ponto não foi feito nada, continua lá. E o resto está tudo na Universidade Federal de Pernambuco, levado pelo professor Marcos Albuquerque. E o nosso governo nunca fez nada para trazer esse tesouro mazaganense para essa comunidade. Então esse é um pouco da nossa história. A gente sobreviveu à agricultura de subsistência. Na época o arroz, ele abastecia o Pará, Monte Alegre, Alenquer, né, e Macapá. O que desinteressou depois das grandes epidemias foi justamente que o mazaganense parou de plantar o arroz e foi plantar o algodão. Aí não interessou mais a coroa portuguesa, o plantio de algodão. Aí isso praticamente ficou abandonado, chegou ao ponto de mudar até a denominação, deixou de ser Mazagão para ser Regeneração. Foi mudando de categoria. E a questão dos políticos que na época vinham se revelando no poder, que massacravam o povo, massacravam o pequeno produtor, ou através dos impostos. Então tudo isso, a história de Mazagão é fantástica, porque ela atravessou o Atlântico, ela veio lá do Mazagão da África. E lá eles tiveram um contexto histórico muito grande de sobrevivência, de luta. Pelos mazaganenses, eles não tinham abandonado a praça de Mazagão, mas sim pela questão do rei, né, e já não interessava, até porque na época para cá estava a expansão pombalina, né, do Marquês de Pombal, que foi que tomou as providências para trazer esse povo. Então ele achou melhor trazer esse povo para o Brasil. Só que foi um povo assim, é por isso que a gente vê muito essa questão, professor, que a festa de São Tiago, por exemplo, ela não acontece só aqui. Só que é claro, por exemplo, em Pirinópolis, ela não tem a figura de São Tiago, mas tem a cavalhada, que são as narrativas das batalhas entre mouros e cristãos. Então, em alguns lugares do Brasil, nós temos essa questão do batuque, né? Que não é só na comunidade de Mazagão Velho. Nós temos batuque em tudo quanto é canto do Brasil. Na Bahia, principalmente. Na Bahia, Salvador, Maranhão, Pará.
Então nós temos muito essa questão dessa fortificação da nossa identidade, assim, e algo que a gente conseguiu manter vivo. Porque disseram assim, alguns historiadores da época diziam que, alguns filósofos diziam que depois da abolição da escravatura, com 30 anos não existia mais um negro no Brasil. O negro tinha sido extinto. Está aí, estamos nós hoje aqui. E sendo que fomos nós que carreguemos esse país nas costas, né? Então esse povo nos deve muito ainda. Nunca eu ouvi dizer assim que um presidente, alguém faça um pedido de desculpa por todas as barbaridades que fizeram com o nosso povo, né? E sendo que a gente fez o Brasil ser o que ele é hoje. Samba, carnaval, né? O nosso batuque, o nosso sairê, essas nossas conquistas que a gente conseguiu manter vivo, né? Troquemos o nome das nossas festas por uma questão puramente religiosa. E mesmo assim elas não eram celebradas na igreja, elas eram celebradas nas casas grandes. Porque a gente não era proibido de entrar na igreja, como se a gente estivesse fazendo uma manifestação ao demônio. Era isso que eles pensavam. E tem gente que ainda pensa ainda hoje tem gente que pensa que o negro não tem alma, que o negro não tem conhecimento. Assim, eu sou muito franco quando eu digo assim, eu vejo a cota como um mal necessário, mas ela ainda continua dizendo que o negro não tem capaz de estar ali. Mas infelizmente é isso que nos resta. Devido às escolas, até as próprias escolas, livros, só fala da cultura portuguesa. Do negro, aparece uma imagem do negro, mas apelhado. Não fala das conquistas do negro, as contribuições que o negro deixaram para o Brasil culturalmente, a questão de mixigenação do povo brasileiro. Então são essas questões, mas agora velho nós temos essa graças a Deus, essa força, que aqui todo mundo se respeita como ser humano. Né? Todo mundo se respeita como ser humano, todo mundo se assume, tem a sua própria identidade, que é isso que é necessário. Nós somos uma raça só. Nós somos uma raça só e a gente precisa entender que nós somos seres pensantes e quem pensa, o pensamento eles não são iguais. Eles não são conectados por alguma coisa que quando você pensa uma coisa tem que pensar a mesma coisa. Não. Essa questão do pensamento do ser humano é que nos torna realmente um ser humano. Porque nós temos essa capacidade de não aceitar aquilo que não é pra gente. Nem tudo que é para uma pessoa não vale para o outro. Então nós temos isso. E esse trabalho que vocês, por exemplo, vão fazer, vão levar para a escola, isso é muito importante para a gente. Porque isso é conhecer a nossa raiz, é conhecer o nosso estado. Né? Primeiramente, eu sempre digo assim, a educação ela tem que ir de dentro para fora. Ela não pode vir de fora para dentro. Quando ela começa a vir de fora para dentro, esquece a parte principal, que é a identidade da pessoa que mora naquela comunidade. Aí a gente leva muito isso, a questão social, essas questões. Agora a gente vai participar de um fórum intermunicipal de educação e vou levar minhas propostas dentro dessa base, já que nós temos o nosso projeto político-pedagógico do Mazagão está quase pronto, falta pouca coisa. Se eu não estou enganado, só falta ir para o MEC. Aliás, já passou pelo MEC, só falta ir para o governo federal para ele assinar. Nós vamos ter o nosso próprio currículo aqui dentro do nosso município. Essa foi uma conquista muito grande. Não só minha como professor, mas de todos os envolvidos na época. E não foram poucos encontros, foram muitos. Debater currículo é muito difícil, porque cada um quer uma coisa. Então, graças a Deus nós fizemos isso e hoje nós estamos assim esperando que isso aí aconteça de verdade, porque a educação afrodescendente realmente ainda não aconteceu. Ela continua no livro ainda, ela continua na falácia do povo, mas realmente ela não aconteceu. Então, dessa forma assim, é que a gente tem que levar para os nossos alunos isso, essa conquista. Falar de educação afrodescendente, falar de religião afro-brasileira, falar dos nossos antepassados. Eu preciso saber quem foram meus pais, quem foram minha avó, quem foram meus tios. Eu preciso saber disso. E como foi a vida deles aqui nessa comunidade. Então, dentro desse propósito, assim, parabéns pelo projeto, espero que dê super certo e que traga fruto também para a nossa comunidade, porque eu tenho certeza, porque a gente necessita desse tipo de trabalho, pessoal.
na igreja, no Céu da Assunção, aqui na rua Senador Flecha, né? Essa igreja é de 1935 e abriga um tesouro dos mazaganenses em artes sacras, imagens que vieram a maioria vieram da antiga Mazagão, trazida pelos portugueses, né? E dentro dessa igreja nós temos Nossa Senhora da Assunção, que é a padroeira do município, e São Tiago, que retrata uma das maiores festas do estado do Amapá. E dentro dessa postura, né, a festa de São Tiago ela se tornou grandiosa. Por ser uma questão talvez até de ser uma festa portuguesa, e as pessoas participam mais da festa de São Tiago. As outras nossas festas, elas tentaram ser submetidas, ou seja, tentaram apagar o brilho delas. E nós conseguimos trazer até hoje as nossas festas aqui, não porque era realizado na igreja, e sim porque a gente realizava ela nas casas grandes da comunidade. A festa do Divino Espírito Santo, né, que no sincretismo, que é Oxalá, né, que retrata a história da liberdade do negro desde a abolição da escravatura. Ou seja, para os negros, a Princesa Isabel libertou os escravos porque recebeu o Espírito Santo. Então, desse dia em diante, o negro começou a fazer a festa do Divino Espírito Santo, só que de uma forma diferente, através do nosso som, da caixa, da mesma caixa que era usada para abafar o grito do negro quando ele era surrado. Ela foi usada para cantar a liberdade de um povo. E dentro da festa do Divino Espírito Santo, nós temos a nossa dança tradicional, que é o marabaixo. O marabaixo, que é uma forma de dança onde simboliza muito aquela questão do negro estar acorrentado no outro no pé. É por isso que dificilmente você vê as pessoas antigas que dançam marabaixo levantar o pé, arrastando o pé todo o tempo. Nós não, nós já dançamos mais o carimbó do que o próprio marabaixo. E as nossas letras de marabaixo, elas são voltadas justamente a essa questão da história do negro. Nós temos comédia, nós temos romance, nós temos despedidas, nós temos inovações hoje, músicas novas de marabaixo, que falam do novo cotidiano, que fala do próprio marabaixo em si, mas não como uma questão de lamento ainda, mas sim já como uma questão mesmo de festa de liberdade, de se sentir bem. Não cantar para desabafar. Cantar assim, esse cantar nosso hoje aqui, ele é diferenciado por quê? Porque nós deixamos de lamentar o marabaixo e passamos a fazer uma festa de marabaixo. As nossas rodas de marabaixo, elas são diferenciadas. O toque da nossa caixa é diferente. E nós somos a única comunidade do estado do Amapá que tem o marabaixo e que tem um contexto histórico, que é justamente essa questão da abolição da escravatura até a corte da princesa Isabel. A coroação de Nossa Senhora, mas dentro de uma perspectiva de liberdade do negro naquele dia. Então nós temos esse reinado que é feito por menina de 6 a 12 anos. E nesse contexto, cada uma tem o seu papel dentro desse reinado. E é assim que acontece a festa de Divino Espírito Santo. O sorteio é feito no dia 24, para tirar as 12 desempregadas do Divino Espírito Santo. Indiferentemente de algum lugar do Brasil, onde a festa de Reis ou a festa do Divino é realizada por homens, né? E aqui não, aqui é realizada por meninas, por crianças. E uma diferença, olha a diferença da nossa festa do Divino para a festa do Divino que alguns lugares têm. Ela era feita por pessoas ricas. A nossa não. A nossa é realizada por pessoas humildes. Por que muitas festas do Divino acabaram aí no nosso Brasil? Porque era festa de pompa, era festa de muito luxo, era brilho. E nós não, nós trabalhávamos por simples. A nossa comida tradicional da festa, por exemplo, do Divino, o bolo de macaxeira, o beiju sica feito da tapioca, o beiju da massa, o cacau, que no passado não era cacau, era café, que simbolizava justamente aquela questão da luta do negro, o que o negro tinha condição de oferecer naquela época. As famílias tinham condição de oferecer, porque em cada quintal quase tinha um pezinho de café. Então ia só punhando aquele cafezinho, depois ia, torrava, moía, e quando era no dia da festa, era café a noite toda. Que servia como energético, para as pessoas brincarem,
né, para sustentar a questão do mar abaixo. Então nós temos essa diferença da nossa festa tradicional. E deixar bem claro aqui que a festa do Divino a festa do Divino e a festa Nossa Senhora da Piedade, elas não têm um fundo do governo para financiar essas festas. A festa do Divino, ela é toda financiada pelas pessoas que assumem os cargos, que saem no sorteio no cargo no dia 24. Cada uma contribui com uma quantia, outra com outra. Alguém já faz o donativo, já tira o donativo, já pega as coisas que por exemplo, açúcar já dá para adoçar o chocolate, o cacau. Então ela é toda feita pela comunidade. Diferente da festa de Santiago, que é uma festa bancada pelo governo do Estado. Né? Pelo governo do Estado. E a quantidade de dias também que são diferentes. A festa de Santiago ela começa no dia 20, no dia 16, ela vai até dia 25, a dos adultos. Aí dia 27 e 28 tem a festa das crianças. É essa que retrata as batalhas entre mouros e cristãos travadas no continente negro. Então, a partir de 1677, foi quando foi realizada a primeira festa de Santiago dentro da comunidade. Então, uma das questões que a gente bate muito é justamente o ano que a Dona Maria assumiu o trono de Portugal. Então, eles fizeram 11 dias de festa e não foi no mês de julho, foi em novembro. Olha essa diferença. Agora, por que essa mudança da festa de novembro para julho também pode se explicar através que novembro já é época de muito trabalho. E a comunidade, era a época que a comunidade se mudava para a roça. Tinha famílias que elas se mudavam para a roça para facilitar, para não estar todo dia indo e voltando. Então talvez por isso ela passou para o mês de julho. E a nossa era, que nós fazíamos na nossa festa do Divino, nós fazíamos ela em maio, na data certa que aconteceu o fato da abolição da escravatura. Por uma questão de necessidade também foi preciso nós mudarmos a data, justamente para agosto, porque agosto entre safra, não tem tanto para fazer na roça. E dizer assim que a nossa festa do Divino Espírito Santo, ela não era realizada na igreja, assim como a festa Nossa Senhora da Piedade. Elas eram realizadas nas casas grandes que tinha aqui na comunidade. Por exemplo, a casa da minha avó era muito grande. Então, geralmente, quando eles não achavam, bora lá para a casa da Dona Cosmia, que era a minha avó. Bora realizar a festa divina lá. As novenas, o baile, eram realizados nas casas. Né? Depois de muito tempo, isso foi aceito um pouco pela igreja, né? Mas ainda há aquela questão assim muito fechada. Né? A igreja ainda, eu acho que ela é muito fechada para nossas crenças e tradições. A prova é que um ano desse em Macapá fecharam de novo a porta da igreja para a festa do Divino, para a festa da multa. Então nós temos todas essas barreiras assim quando se fala na festa afro-brasileira, diferente das festas portuguesas, que elas não têm dificuldade para ser realizadas devido à questão do fundo que passa para essas festas. Já para nós não, a sobrevivência dessas festas é justamente pela essa questão do querer de um povo, que fez com que ele chegasse até hoje aqui. A festa Nossa Senhora da Piedade, ela não era daqui, por exemplo. Ela era daqui, mas era realizada às margens de um garapé chamado Mutuacá-Mirim, onde é hoje a Queimada. Era lá que ela era realizada. Então ela foi trazida para cá pelo intendente que gostou, foi lá e gostou. Mas só que o acesso era muito difícil. Então ele achou, ele pediu para a família cedeu para trazer a festa Nossa Senhora da Piedade para cá, para a comunidade. Fizeram o primeiro ano, no segundo ano o padre prendeu a santa. Foi. Aí volta a festa de novo para onde ela estava, lá para a família da Dona Catarina da Luz. Volta a festa para lá. Aí depois de 2 anos mudou os padres, vieram os italianos, aí mudou o padre, mas só que ele aceitou que a festa fosse realizada na comunidade, mas não dentro da igreja. E quem já veio aqui na comunidade prestigiar a chegada da santa no dia 11 de julho, vai perceber que eles não entram dentro da igreja, eles fazem a cerimônia aqui na porta. A igreja com a porta fechada. Hoje não que eles já abrem, mas eles não entram. Mesmo que abra a porta, eles não entram. Porque isso relembra muito aquele contexto histórico lá atrás, onde eles passaram anos e anos, séculos talvez, sem poder entrar na igreja. Então é por isso que era realizado nas casas. E nós temos essa diferença. Por que Santiago tem toda essa força como festa?
É justamente por isso, porque é uma festa de origem portuguesa. É uma festa onde todos os olhares políticos estão dentro dela. Se você imaginar o tanto de político que tem aqui no dia 25 de julho, na hora do Ciro, é grandioso. Sendo que no decorrer do ano não aparece ninguém. Mas quando chega dia 25, todos os olhares estão para dentro da comunidade Mazaguão Velho. A imprensa, tudo se desloca para cá. Por quê? Porque aqui vai estar uma questão política. Além da festa religiosa, vai estar uma questão política que as autoridades vêm para cá prestigiar o evento. Aí todo mundo vem para querer entrevistar, para querer bater foto, não pela festa de São Tiago. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha terra, dizer que a gente está de portas abertas para vocês virem conhecer realmente o Marabaixo no dia 24, o Batuque no dia 11 e 12, que é a nossas festas tradicionais, as festas em qual eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte. Bom dia! Nós estamos aqui na comunidade, essa comunidade tão maravilhosa chamada Mazagão Velho, a terra do Batuque e do Marabaixo. E eu estou aqui com essa nova geração, a geração do projeto Raízes do Marabaixo Infantil. Esse projeto é exatamente isso, é para fortalecer ainda mais a nossa cultura, para que ela sempre permaneça em nosso meio. Hoje estou aqui com o professor Antônio Pinto, que também nos ajuda, nos ensina a manter essa cultura. O projeto Raízes do Marabaixo, ele é muito além do dançar do Marabaixo. É onde as crianças são ensinadas o ano todo, não só o Marabaixo, mas como fazer todas as nossas festas tradicionais daqui da nossa comunidade. E essas crianças, eu vou mostrar para vocês, elas dão conta do recado. Bora, criançada, cantar, tocar a nossa caixa de Marabaixo? Falei para vocês que criança toca, mas criança também canta. Bora, Yasmin, Júlia e Cássia, cantar o nosso Marabaixo? Vai cantar para mostrar. Eu ainda sou criança, mas sei que não sou pedaço. Mas minha qualidade na dança do Marabaixo. Mas minha qualidade na dança do Marabaixo. Olha, por exemplo, essa criança aqui, eu dou exemplo do João, né? O João, ele é tradicionalmente mazaganão em 3 tempos, né? E o João, ele tem uma habilidade imensa, é um dos exemplos do Guilherme, sabe, assim, esses do Gavião, tudinho. O do Gavião amanhece 5 horas da manhã, tocando caixa de Marabaixo, ali é um barulho